Eu sou a doutora Carla Bertin, eu sou contabilista, advogada. Eu sou mãe de uma criança com autismo, o Gabriel, que muitos de vocês já conhecem, tem agora 9 anos. Hoje, exatamente hoje, a gente completou 6 anos do diagnóstico do Gabriel. Foi no dia 2 de abril de 2014. Na verdade, o que eu conhecia de autismo é de criança que se chacoalha num canto da sala. Quanto mais imaginar que teria um dia dedicado à conscientização dos autistas. Não tinha a menor ideia, mas enfim, foi o dia que a gente marcou a consulta. Com meia hora de consulta, a gente recebeu a seguinte pergunta, a gente ouviu a seguinte pergunta: vocês querem saber? E eu pensei aqui comigo, não falei, né, porque eu sou uma pessoa educada, mas eu pensei comigo, não quero, tô carente, vim aqui porque eu queria conversar com alguém. Tudo óbvio que a gente quer saber, né? Se a gente não quiser saber, não procurava um profissional. E aí a médica disse, olha, ele tá no transtorno... Oi! Eu derrubei o fone do marido, ninguém conta pra ele, tá bom? E aí a médica disse, olha, ele tá no transtorno do espectro autista, isso é um transtorno, não dá pra gente... Obrigada, filho. Não dá pra gente perder tempo, ele precisa fazer terapia, assim, assado, tá aqui nos telefones, e vocês entram em contato, e não adianta você sair daqui, juro, foi desse jeito, ela falou, não adianta você sair daqui e ir para um outro profissional para ele falar que seu filho não tem nada, porque ele tem sim, aí você vai voltar daqui uns 2 anos, aqui vai falar, doutora, você estava certa e você perdeu uns 2 anos de estimulação e de terapia com seu filho. Tá aqui uns papéis explicando o que é autismo e tal, não sei o quê. Uma médica muito boa, enfim. Mas foi assim, com essa delicadeza de um hipopótamo, eu falo pra ela isso hoje, ela dá risada. Mas foi com a delicadeza de um hipopótamo que a gente teve, a gente recebeu o diagnóstico do Gabriel. E a gente voltou pra casa. Eu, o Zé, meu marido, o Gabriel e aqueles papéis. A gente precisava entender o que era o autismo. A gente precisava tomar uma série de decisões, porque... autismo não é uma coisa que você tem hoje e amanhã você deixa de ter, ou não é, sei lá, um problema no ombro. Falam que você tem que operar o ombro e você vai ficar bem. Você vende carro, você vende casa, você vende o rim, enfim, você dá um jeito e você paga aquela cirurgia porque vai ficar bem. Não dava pra gente se meter em terapias que a gente não conseguisse pagar, porque era uma coisa pra vida inteira. Então nós passamos por todos os caminhos. A gente passou pelo CAPS, ele ficou quase 1 ano em terapia no CAPS. Aí a gente conheceu o CAISM, o CAPS é da prefeitura, o CAISM é do estado. A gente conheceu esse centro, que é da Santa Casa. Acho que é Santa Casa, E ele ficou também durante 1 ano lá. Além disso, ele fazia as terapias pelo convênio e, enfim, a gente teve a nossa longa jornada. E foi, na verdade, no CAISM, ali no lugar que ele fazia terapia no estado, que um dia assistente social, enquanto as crianças estavam em terapia, assistente social ficava com as mães ali, eu era uma das mães e estava lá junto com todo mundo. E a gente se divertia muito, era muito bom. Eu tenho amigas que eu falo com elas até hoje, da época que a gente estava ali, a gente se divertia muito. E aí ela estava dando um cartão uns papéis para tirar o cartão de transporte público aqui em São Paulo, o cartão da SP Trans. E ela falou para mim, Carla, você tem carro, não tem? Eu falei, tenho. Você sabia que você pode comprar carro com isenção? E eu arregalei o olho, né? Falei, sério? Mas como que funciona e tal? E a assistente social que me falou a respeito dos direitos do Gabriel. Porque apesar de eu ser advogada, eu nunca trabalhei nessa área. E eu, na verdade, nem sabia que a pessoa com autismo é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Não tinha a menor ideia que ele tinha uma série de direitos. E foi por conta da assistente social que eu comecei a ir atrás e descobri que o Gabriel tinha um monte de direitos. E a gente começou a exercer os direitos dele. Isso depois de mais de 1 ano de terapia. A gente nem sabia de nada antes. Mas porque a nossa cabeça era só pensar em terapia, né? A gente não pensava em direito, a gente só pensava em terapia, ter dinheiro para pagar as terapias e ter tempo para conseguir fazer tudo, enfim. E a gente começou a exercer, começou a falar para um, para outro, e até que veio a ideia do autismo legal, mas era uma ideia muito legal, que não dava tempo de nada, ficava tudo... eu não tinha a menor ideia de que a gente poderia conseguir fazer alguma coisa, porque não dava tempo, a nossa vida era uma loucura. Até que um dia o Zé, meu marido, falou, vamos tirar isso do papel. E ele mandou alguém fazer o logo, que só existia na minha cabeça. E quando eu vi o logo pronto, eu falei, putz, vai acontecer.
Então vamos lá. E aí eu comecei a escrever como louca. Como ele trabalha com essa área de informática, então eu escrevia, ele alimentava o site, ele editava as coisas, colocava na internet, tudo de acordo com os parâmetros do Google. Tem uma série de detalhes assim dessa área da internet, né, das redes, tudo que faz toda a diferença. Enfim, depois de um ano e meio que a gente entrou no ar oficialmente, com o site, com as redes sociais e tudo, a gente está aqui. Olha só que legal. Nesse perfil maravilhoso dos Crianças Especiais, com essa pessoa que eu conheci por causa do Autismo Legal, que é a Letícia, e que virou uma amiga. A gente se fala praticamente todos os dias, e normalmente mais de uma vez por dia, onde a gente troca muita figurinha a respeito de legislação e de dúvidas e do dia a dia das pessoas, não só da pessoa com autismo, mas das pessoas com deficiência. Porque quando a gente fala de direitos do autista, né, eu normalmente uso esse termo, a gente fala de direitos de toda pessoa com deficiência. Então vamos lá, vamos falar. A Letícia tá me vendo. Quando você quiser que eu troque de assunto, você me avisa. Eu vou citar alguns, e eu sei que a Tatiana já falou de outros no vídeo anterior, então eu não vou ficar esticando muito assunto, ok? Eu dividi por áreas, que aí fica mais fácil da gente localizar. Por que a gente criou o Autismo Legal? Porque a gente sabe que a grande maioria dos direitos, você não precisa de um advogado para exercer. Na verdade, existe uma série de burocracia, de formulário, de requerimentos, de regras e tudo mais, mas na grande maioria a gente não precisa de um advogado. E a gente imaginou, não, né? A gente tem certeza que a grande maioria das pessoas não tem dinheiro para pagar o advogado. Quem tem é muito bom, você paga o advogado e resolve tudo para você, você não precisa sair de casa. Mas a grande maioria de nós não tem dinheiro para ficar pagando o advogado direto. Por isso nós criamos o tal do Autismo Legal, o tal, né, do Autismo Legal, para passar todos os direitos para vocês, com passo a passo, com formulário, com link, com detalhes, para que todas as pessoas possam entender como exercer os direitos dos seus filhos. Então vamos começar. Vou passar rápido pela educação porque a Tatiana já falou bastante. Matrícula escolar. Matrícula escolar não pode ser negada sob hipótese alguma. Aquela história de quantidade de vaga já está ocupada, a vaga de inclusão já está ocupada. A gente não tem estrutura para receber seu filho. Tudo isso é ilegal. É discriminação. O que é importante a gente entender. Se a escola não tem vaga para aquela turma e horário que eu, mãe, quero, a escola não é obrigada a criar uma vaga para o meu filho. Agora, se ela tem vaga, mesmo que tenha um tanto de outros alunos com deficiência, com autismo, não importa o tipo da deficiência, se ela tem vaga, recusar a vaga porque a pessoa tem deficiência é discriminação. E vocês podem procurar a delegacia. Alguns lugares têm delegacia especializada em crimes contra a pessoa com deficiência, outros não, enfim. Procure a delegacia mais próxima da sua casa. A escola não pode negar de forma alguma. Limite de vagas a gente já falou, né? Então essa questão de a gente já tem a quantidade de aluno de exclusão, né? Acontece tanto a exclusão que eu acabei falando. A gente pode ouvir, mas não pode aceitar, ok? Tendo vaga, não pode ser negada por conta da deficiência. Adaptação curricular. A avaliação adaptada. Isso é super importante, porque muitas vezes eles colocam o aluno dentro da sala de aula, mas nada acontece. Normalmente não, seria irresponsabilidade minha dizer isso, mas muitas vezes eles colocam o aluno dentro da sala de aula, eles dão um negócio para rabiscar, ou o aluno gosta de ficar mexendo com algum brinquedinho, eles deixam o aluno ali, eles dão aula para os outros alunos e a criança com autismo fica ali, né, no meio de todo mundo. Na avaliação, quando a escola é legal, ela dá ali os 7 ou 6, dependendo da média de cada escola, o suficiente para que a criança passe. Isso não é inclusão. É claro que cada pessoa com autismo tem a sua necessidade. Então, a necessidade de uma criança depende da outra e isso precisa ser avaliado individualmente. Mas toda pessoa com autismo, toda pessoa com deficiência precisa do... Eu li o negócio que a Letícia escreveu, eu estou respondendo o que ela falou. Toda pessoa com deficiência tem o direito à adaptação curricular, à adaptação de provas, se comprovar a necessidade. E aí, como que eu comprovo a necessidade? Documentando. A gente precisa escrever, a gente precisa solicitar por escrito. E como que a gente faz isso? Escreve uma cartinha para a escola. Ah, seu filho precisa de uma adaptação? Pede para o médico colocar que ele precisa de adaptação na avaliação, nas provas. Ele passa por uma psicóloga, pede para a psicóloga colocar o laudo explicando quais são as necessidades específicas que ela recomenda, por exemplo, que
que ele faça a prova numa sala separada para ele não se distrair. Ou ela recomenda que o tamanho do caractere da prova seja de tal tamanho. Que ela recomenda que eles usem um texto um pouco menor para aquele determinado aluno. Ou que, próximo à pergunta, tenham dicas visuais que ajude o aluno a relacionar a pergunta com a resposta. Entende que cada criança tem as suas necessidades. O que acontece muitas vezes é o seguinte, que a gente chega na porta da escola, normalmente na hora que entra e sai, e conversa com a professora, manda recado pela secretária ou fala de boca. E aí a gente não tem como provar que a gente está pedindo aquilo. A gente não tem como provar que o nosso filho tem determinada necessidade. Então documentem. A gente documenta como? Faz uma cartinha, escreve sobre as necessidades do seu filho especificamente, coloca o laudo, isso para todos os direitos que a gente for querer exercer. Coloca no papel tudo aquilo, tira uma xerox, entrega uma via para a escola e pede para eles assinarem que receberam. Tem muita escola que já está ficando esperta com isso e não quer mais assinar o protocolo. O que a gente faz? Chora? Não. Depois você pode chorar, até de raiva, às vezes dá vontade de chorar, né? Mas não adianta chorar. Chorar não vai resolver absolutamente nada. Você volta para casa, coloca, escreve na cartinha que a escola, tal dia, tal hora, se recusou a receber, passa no correio e manda pelo correio, ou por SEDEX, ou por carta com AR. O AR é o antes de recebimento, é o aviso de recebimento. E aí eles não têm como dizer que não receberam aquilo que você solicitou. A escola não te atendeu em 15 dias, procura a Secretaria de Educação da cidade. Deu mais 15 dias, eles não te atenderam, não importa para qual necessidade relacionada à educação, procura o Ministério Público ou procura a Defensoria Pública da sua cidade. Você pode solicitar isso em juízo. Muitas escolas continuam negando, mesmo sabendo que é responsabilidade delas toda essa atenção relacionada ao aluno, inclusive o professor auxiliar, que tem que ser pago pela escola. Eu, mãe, só preciso pagar esse professor auxiliar se eu quiser colocar o meu professor lá. Então, eu tenho um professor que acompanha meu filho, não, eu não quero da escola, eu quero o meu. Ok, então eu pago, ok? Mas o direito ao professor auxiliar está na lei, não pode ser cobrado nada da criança ou dos pais, isso também está na lei, ok? Escola, a gente já bateu tudo. A escola pode dispensar crianças autistas por não ter capacidade de lidar com o problema? Não, de forma alguma. Isso é discriminatório. A escola precisa se capacitar, ok? Então, eles não podem... Ai, mãezinha, normalmente eles falam assim... Ah, mãezinha, seu filho é tão querido, mas olha, a nossa escola é pequena, a gente não tem professor capacitado a lidar com as necessidades dele. Procura uma outra escola maior, que tenha uma estrutura. Ok, isso não é desculpa aceitável. Agora, o que não é desculpa legalmente aceitável, ok? É responsabilidade da escola saber lidar ou se capacitar para tanto. Agora, o que muitas vezes acontece? Alguém não está nem querendo receber seu filho. A probabilidade deles trabalharem bem com o seu filho é muito pequena, porque eles não querem nem abrir a porta da escola para você. Então, muitas vezes, a gente passa por 1, 2, 3, 10 escolas antes da gente fazer a matrícula. E quando você chegar, fala a respeito das necessidades específicas do seu filho e sente a resposta da escola. A gente sente quando alguém gosta ou não gosta do nosso filho. Sente a resposta da escola. Muitas escolas estão abertas para receber pessoas com deficiência ou sem deficiência. Agora, as escolas que não querem receber, elas não são dispensadas por não ter estrutura. Mas na grande maioria das vezes, não necessariamente eles vão estar dando a atenção que seu filho merece. Ok? Vamos falar um pouquinho a respeito dos carros. A gente tem direito a desconto de carro, na compra do carro, que pode chegar até 30%, pode chegar, depende do valor do carro, depende da quantidade de cilindradas e tudo mais. Carro 1000 tem um desconto menor, carro mais forte tem um desconto maior, chega a 1/3 do valor do carro. 1/3 não, 30%, né? Pode chegar até 30% do valor do carro. É um processo burocrático, existe muita documentação, mas todo passo a passo vocês têm ali no site. Não só para autistas, mas para pessoas com qualquer deficiência. Tá bom? Então a gente tem todo passo a passo ali, vocês pedem uma isenção federal, uma isenção estadual e depois vocês fazem a compra do carro, fazem o pagamento do boleto e tudo mais. Lembrando, quando a gente compra um carro com isenção, quem tem o direito à isenção não sou eu, mãe, é meu filho que tem deficiência. Isso significa que o veículo vai ficar em nome do meu filho que tem deficiência. Ok? Então, é muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque daqui a um tempo, quando eu quiser vender o carro, eu preciso de uma autorização judicial
para fazer a venda do carro. É um negócio super simples, a gente consegue rápido isso, mas a gente precisa dessa autorização judicial. Ah, por quê? Porque o carro não é seu. O carro, beijo Kênia, saudade de você. O carro não é mais seu. O carro é do seu filho, mesmo que tenha sido comprado com o seu dinheiro, ok? Então o carro é da criança e a gente não pode vender uma coisa que não é nossa, tá? Então tem todo um procedimento que envolve isso. Não é complicado não, qualquer advogado meia boca consegue fazer, mas a gente precisa saber dessas regras. Tem direito à isenção de IPVA, como a gente está falando, a isenção de IPVA é estadual. Cada estado tem as suas regras. A grande maioria dos estados exigem que o veículo esteja em nome da pessoa com deficiência. Alguns poucos estados aceitam que o carro esteja em nome dos pais para conceder a isenção, ok? Vaga de estacionamento especial, aquela vaga PCD. Nós não, nossos filhos têm o direito a usar essa vaga. O que acontece é que essa vaga, esse cartão de estacionamento, né, da vaga especial é cedida pelo Departamento de Trânsito local. E muitas prefeituras não têm dado o cartão de estacionamento para autistas que não tenham dificuldade de locomoção. Eles entendem que esse cartão é somente para quem tem dificuldade de locomoção. No nosso entender, é totalmente ilegal isso, porque a deficiência não está diretamente ligada à dificuldade de locomoção, à dificuldade visual. Existem várias deficiências, inclusive a sensorial. Então a gente dá um exemplo assim muito simples. Anda dentro de um shopping, de um estacionamento de um shopping com uma criança desregulada ou em crise, pode ser muito mais perigoso você levar essa criança até a porta do shopping do que uma criança, por exemplo, numa cadeira de rodas, não desmerecendo uma deficiência a outra, porque é coisa totalmente diferente. Mas o autismo é considerado, de acordo com a lei, é a lei que diz isso, é tão deficiência quanto outras. Então vale a pena insistir, procurar o vereador da sua cidade que trabalha com as pessoas com deficiência, porque muitas vezes uma apertada, assim, eles liberam esse cartão de estacionamento, ok? Aqui em São Paulo a gente tem rodízio, tudo bem que ninguém está saindo de casa, enfim, mas quando a gente voltar a sair de casa, todas as pessoas com autismo têm direito à isenção do rodízio, tá bom? E o carro não precisa estar em nome da pessoa com deficiência, pode estar em nome do pai, da mãe ou do avó. A gente precisa documentar tudo isso, faz essa solicitação toda online. Tudo isso que eu tô falando para vocês tem o passo a passo no site, ok? Inclusive do cartão de estacionamento, também tem todo o passo a passo ali, vocês têm acesso. Vou continuar no transporte. A gente tem o transporte municipal, a gente tem o transporte interestadual e a gente tem o transporte aéreo. Transporte aéreo é bem bacana, eu sei que ninguém está saindo de casa, enfim, mas você pode ter um desconto de até 80% na passagem do acompanhante, desde que a pessoa com autismo necessite de acompanhante. Todas as regras estão lá no site, mas o acompanhante da pessoa com deficiência ou da pessoa com autismo paga só 20% do valor da passagem. Isso é bem legal, tem que documentar, mas é bem bacana. Existe o passe livre, que é o transporte gratuito interestadual entre um estado e outro. Este é vinculado à baixa renda, os outros não. Todos que eu falei até agora não tem vínculo nenhum com renda, tá bom? O passe livre sim é vinculado à renda, todas as regras, a renda, como que calcula, tá tudo lá no nosso site, autismolegal.com.br. Você pode fazer a solicitação pela internet. E uma coisa muito legal, quem já recebe o BPC não precisa anexar o laudo médico para conseguir o passe livre, ok? É só juntar lá o cartão do BPC, que não precisa juntar o laudo médico para conseguir o passe livre, ok? O bilhete de transporte municipal, cada prefeitura tem suas regras. A gente tem no nosso site da Prefeitura de São Paulo, que é onde a gente está, mas cada prefeitura tem suas regras. Passa na sua prefeitura, quando você puder sair de casa, e pega todas as informações. Se por acaso negarem, algumas prefeituras vinculam a renda, outras prefeituras falam que é só quem tem problema de locomoção, enfim. Se negarem isso, procura o vereador da sua cidade que trabalha com a pessoa com deficiência, ou o Ministério Público, ou Defensoria Pública, porque nós entendemos ser um direito isso de todas as pessoas com deficiência, ok? Tá chegando agora o negócio da escola. Meu aluno se recusa a fazer atividades quando cobrado tem alteração no comportamento. Então, isso é preciso conversar com o analista de comportamento dele.
provavelmente ele tem essa alteração no comportamento porque ele não quer fazer atividade, né? Que os analistas conhecem e nomeiam como fuga. Esse comportamento inadequado é a fuga. Ele está tentando fugir de uma coisa que você está dando para ele fazer e ele se comportando mal, ele provavelmente consegue fugir disso. Enquanto ele conseguir fugir do que ele está querendo, ele vai continuar se comportando mal. Mas converse com os pais a respeito disso. E se eles passarem essa autorização para você, entre em contato com o terapeuta que cuida dele, porque ele pode te auxiliar nesse tratamento com o aluno. Mas isso é uma característica típica de fuga. Ele não está querendo fazer o que você está mandando, tá bom? Vou falar de outro direito? Qualquer coisa vocês vão mandando aqui perguntas. Letícia, se eu estiver falando muito rápido ou muito devagar, ou um assunto só, você me chama. Ou melhor, você vai mandando recado aqui que eu vou vendo. Muito bem, saúde, puxa vida. Hoje à noite a gente vai publicar a respeito das terapias online, tá bom? Saiu uma nota técnica da ANS deixando bem claro como vai funcionar isso. A gente vai fazer a publicação agora à noite, eu vou estar explicando, inclusive eu vou colocar foto com o que tem nessa publicação dessa nota técnica da ANS, tá? Bom, toda e qualquer terapia necessária tem que ser coberta pelo plano de saúde. As pessoas estão falando muito que a terapia ABA não é coberta pelo plano de saúde, não faz parte do rol da ANS. Mentira! Se vocês entrarem lá no nosso site, no rol de revisão dos procedimentos obrigatórios de 2008, alguém fez uma solicitação de inclusão da terapia ABA e apareceu ali na página 147, na parte de baixo da página 147, está escrito que a psicoterapia ABA faz parte do rol da ANS. Muitos convênios falam que não. Se por acaso a sua briga com o convênio é referente à terapia ABA, abre a reclamação no convênio, anota o protocolo, liga para a ANS, abre a reclamação na ANS, você vai ver que em pouco tempo eles arrumaram alguém que pode te atender. Isso também relativo a prazo de atendimento. Existe um prazo específico e você não pode ficar esperando 2 meses por uma terapia, nem 1 mês você pode esperar pela terapia. Existem prazos para que o convênio te atenda. Esses prazos têm que ser cumpridos. Se o convênio não está te atendendo, faz esse mesmo passo a passo. Tem tudo lá no site também. A gente tem ali o telefone da ANS e tudo. Vocês vão ver que algumas coisas, quando a gente reclama na ANS, milagrosamente aparece um horário na agenda do médico, ou eles abriram, teve uma desistência. Vocês vão ver, parece milagre, mas muita coisa acontece. Outra coisa que é muito importante falar para vocês é a respeito de carência. Um monte de gente tem me perguntado, eu sei lá, acho que eu respondo todos os dias sobre isso, é que... agora não. Eu vou usar daqui a pouco. Uma série de pessoas tem perguntado, eu estou fazendo um convênio novo e o corretor falou que autismo é doença pré-existente e só vou ter cobertura em 24 meses. Isso é verdade? Não, não é verdade. Doença pré-existente tem sim a carência de 24 meses, porém, autismo, por ser considerado de acordo com a lei com deficiência, não tem carência estendida. A carência que a pessoa com autismo cumpre é a mesma carência que qualquer outra pessoa cumpre, de no máximo 180 dias. Mas o convênio falou que é mais, deixa o convênio falar. É muito importante que a gente coloque naquela ficha, quando a gente vai entrar no convênio novo, a gente preenche uma ficha de saúde. Coloque ali, se seu filho já tem diagnóstico, coloque ali que seu filho tem autismo, tá bom? Não tenha medo de que eles vão colocar isso como doença pré-existente, porque se eles negarem atendimento, você liga para a ANS e em menos de uma semana você já tem atendimento. Mas coloque ali essa informação, porque muita gente não coloca a informação e depois de um tempo vai solicitar a terapia e eles falam, mas você não me informou que ele tinha isso, e considera que você agiu de má fé, que você tentou enganar o convênio e às vezes eles conseguem até rescindir o contrato. Tá bom? Então prestem atenção nisso, informem a respeito do autismo. E quando pergunta se ele faz tratamento de alguma coisa, normalmente é na última página que tem as informações. Coloca ali, meu filho tem autismo, CID e F84, ponto que o médico colocou, faz acompanhamento com psicólogo, fono, terapeuta ocupacional. Você coloca ali os acompanhamentos que seu filho faz, ok? Para ficar bem claro que você não teve má fé e você em momento algum quis enganar o convênio. Beleza? Eu já falei dos prazos de atendimento. A gente tem
Uma coisa que vai chegando muito também para nós é a respeito de medicação. Muitas crianças com autismo precisam de medicação, não porque o autismo seja curado por remédios, mas existem uma série de comorbidades que muitas vezes precisam de medicação para que a criança seja estruturada quimicamente, emocionalmente, enfim, para que ela possa receber as terapias e que elas possam surtir resultado de forma adequada. A medicação é um direito de todas as pessoas, não só as pessoas com deficiência. Todas as pessoas têm direito à medicação fornecida pelo governo. Qual o passo a passo que a gente faz? Primeiro você vai pegar a receita médica com o nome genérico. Você vai até o posto de saúde com o cartão do SUS e pede a medicação. Se eles não tiverem a medicação, ou se ela for de alto custo, por exemplo, eles vão te dar o formulário para que você preencha e entregue no lugar. Se eles falarem, a gente não trabalha com esse tipo de medicação, muitas vezes eles falam que eles não dão esse tipo de medicação para crianças menores de tantos anos. Se você tem um laudo médico dizendo que seu filho precisa e eles não estão te fornecendo, procura a Defensoria Pública, tá bom? Porque esse é um direito de todas as pessoas, ter acesso à medicação de forma gratuita, tá lá na lei. Tá? Se vocês quiserem saber a lei, todas as leis que falam a respeito disso que eu tô falando pra vocês, tem lá no site, vocês podem baixar todas as leis de graça, ok? A Simone tá dizendo, alguém falou antes, a fuga para as crianças autistas se aplica quando sai da sua casa e vem para casa da avó. Não é uma regra. Eu acho que seria muita crueldade a gente falar que eles fazem isso porque eles estão indo para casa da avó. Não, muitas vezes eles têm comportamento inadequado dentro da nossa casa, com a gente, né? Porque existem vários motivos, ok? Para comportamentos inadequados. Neste caso que a professora falou, eu acho, né? Mas eu não sou uma especialista em comportamento. Um analista de comportamento pode avaliar toda a situação e te responder isso. Mas existem vários motivos para que a criança se comporte mal. Nesse caso específico, para mim, parece muito claro que ele está tentando fugir da atividade que ela está dando. Mas a gente não pode dizer que é por causa dos avós. E tudo bem, entende? Muitos avós gostam de mimar as crianças e as crianças sabem onde elas podem determinadas coisas, né? Quando o meu filho mais velho, típico, tal, era menor, ele em casa tomava leite, mas na casa da avó ele tomava TT, acho que era isso que ele falava, né? Aí em casa eles levantavam e pegavam água, mas na casa da avó eles sentavam no sofá e falavam, vó, dá água, e a avó dava. Ok, tudo bem, não tem problema. Tá bom? Cuidado, não precisa ficar culpando a avó de tudo. Apesar que tem vó que joga no time contrário. Mas não dá pra gente culpar um ou outro. Ok? Então, se o comportamento do seu aluno é bater, cuspir, gritar e tudo mais, você precisa de uma ajuda profissional. Alguém que te ajude a lidar com esses comportamentos inadequados. Ok? Olha, um vovô, tudo bom, vovô? Quando minha neta autista de 6 anos chega na minha casa, demora para se integrar a nós. Mas eu fico só esperando o momento certo, que sempre chega. Olha que bonitinho. Sim, muitas crianças, na verdade, as crianças com autismo têm uma necessidade muito grande da rotina, né? Eles não gostam de mudar de um ambiente rapidamente de um para o outro e tudo mais. Então, às vezes, eles demoram um certo tempo para sair de uma atividade, entrar em outra, para sair de um ambiente, entrar em outro. Por isso que é tão importante as rotinas, a tal da previsibilidade. Vai avisando o que vai acontecer depois. Olha, a gente está indo para a casa do vovô, a gente está chegando na casa do vovô, olha ali a casa do vovô, a casa do vovô, a casa do vovô. Quando a criança chegar, normalmente ela já caiu a ficha dela ali, que está chegando na casa do vovô. Então esse negócio da previsibilidade é super legal. Algumas crianças que falam ajuda bastante esse falar. Para crianças que não falam ainda, a gente pode usar figurinhas, desenhos. Tem um monte de rotina visual de graça na internet para vocês baixarem. Quem não tem impressora, desenha os pauzinhos lá de bonequinho e tudo. E vocês podem criar uma rotina visual. Isso ajuda muito, 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 muito a criança. Vamos falar de BPC? De baixa renda? Que eu acho que é o que muita gente quer. Benefício de prestação continuada, BPC, que muitos conhecem como LOAS. LOAS é o nome da lei, BPC é o nome do benefício, mas não importa como você gosta de chamar, enfim, é disso que a gente está falando. É um benefício social, não é uma aposentadoria, não tem 13º, não precisa ter contribuído para o INSS, mas existem alguns requisitos. A pessoa tem que ser idosa ou deficiente, a pessoa tem que ter baixa renda,
deixando bem claro, o valor da renda per capita para ter direito a esse benefício é de meio salário mínimo, ok? Até o dia 23/3 era de 1/4 do salário mínimo. A partir do dia 24/3, a renda per capita passou para meio salário. Um monte de gente está perguntando, mas isso não é só para 2021? Por enquanto, não. Existe um projeto de lei para que esse aumento da renda per capita seja jogado para 2021, mas isso está em andamento. E como a gente sempre fala, a gente não vai falar a respeito de projeto de lei, porque daqui a pouco muda, faz confusão na cabeça de todo mundo. Como o auxílio emergencial. Não vou tocar nesse assunto, não foi publicado ainda. A gente achou que ia ser publicado hoje. Eu e a Letícia ficamos de plantão na internet para ver a publicação, mas não saiu. Provavelmente sai amanhã ou na segunda-feira. Assim que sair, a gente faz um vídeo e traz tudo para vocês, ok? Mas por enquanto não foi publicado, não é lei, então a gente não tem como comentar, ok? Voltando, renda per capita. Para o BPC de meio salário mínimo. O salário mínimo está em 1.045, significa que a renda per capita é de R$ 522,50. Carla, o que é renda per capita? É a renda por pessoa, por mês daquela família. Então, você junta tudo que todo mundo na sua casa recebe, mesmo que vocês não sejam família no papel, entende? Mora uma tia, mora a avó, mora você com seu filho. É uma família de 4 pessoas. Se todos moram dentro da mesma casa como uma família, vocês são o tal do grupo familiar. Soma o que todo mundo recebe e divide pelo número de pessoas que tem naquela casa. Esses dias uma pessoa perguntou pra mim assim, e se a mulher estiver grávida, dá pra dividir pela criança? Não, ok? A pessoa vira cidadão brasileiro depois que nascer, tá? Então, se ela estiver grávida, não dá pra dividir pelo feto, que é o que está na barriga dela. Depois que a criança nascer, tudo bem, você pode dividir. E aí você chega na tal da renda per capita. Se você tiver uma renda per capita, renda por mês, por pessoa de até meio salário mínimo, você pode estar dentro do perfil. Por quê? Porque existe uma avaliação social, onde não basta que você não tenha uma renda acima. Precisa ver se o seu patrimônio condiz com a necessidade de receber esse auxílio do governo. Vou dar um exemplo. Uma pessoa trabalhava, ganhava bastante dinheiro, tem casa, tem carro, tem um monte de coisa nas redes sociais. Cuidado! O INSS pode acessar as suas redes sociais para saber se aquilo que você está declarando é condizente com a sua realidade, ok? Porque tem gente que está ostentando de monte e aí declara para o INSS que não tem renda nenhuma. Você vive do quê? Você vive de vento? Então a gente precisa explicar da onde vem. E olha, eu tenho, sei lá, minha sogra paga o convênio do meu filho, ok? Eu faço unha nas vizinhas e eu recebo uns R$200, ok? Entende? A gente precisa justificar, tem que fazer lógica. É uma lógica matemática. Tem que fazer lógica, aquilo que você diz que recebe com aquilo que você comprova que você tem de despesa, ok? Então, se tem essa avaliação social dentro do perfil do INSS, o benefício vai ser concedido. Agora, por conta da pandemia, a gente tem algumas regras excepcionais na concessão do benefício. As perícias podem ser substituídas por laudo. Por isso que a gente estava falando tanto para vocês. Anexem o laudo médico. Quem não fez ainda a perícia, anexe o laudo médico no site ou no app do Meu INSS. Porque quando você anexa isso no app ou no site do Meu INSS, a perícia pode ser substituída pelo laudo. Quem tinha prova de vida, quem tinha exigência, quem precisava apresentar alguma coisa desde o dia 18/3, todas essas exigências estão suspensas por 120 dias. Então, quem tinha prova de vida nos próximos dias, próximas semanas, não precisa se preocupar. Nos próximos 120 dias, nenhum benefício vai ser suspenso. Isso também está em portarias do INSS. Lá no site do INSS tem todas essas regrinhas, ok? Então, a gente pode substituir a perícia por laudo médico e juntem documentos. Muitas vezes a gente entra no Meu INSS e dá aquela mensagem de erro. Sai, entra de novo. O site do INSS tem ficado muitas vezes instável. Então, o que tem acontecido é que às vezes você entra, não aparece a opção de anexar documento. Você entra de novo, depois você consegue anexar documento. Então, só fica esperto com relação a isso. De qualquer forma, se tiver qualquer problema, ligue no 135. Gente, tá caindo o mundo aqui. Peraí, eu vou fechar a janela.
Desculpa. Então, se tiver qualquer problema, liguem no 135. Pode demorar um pouco, mas o INSS está trabalhando normalmente, remotamente, claro, mas eles estão fazendo atendimento, tá bom? Eu tenho dezenas de pessoas que falaram, eu não conseguia insistir, acabei conseguindo tudo, então vale a pena conversar e explicar o que a gente está precisando no meu INSS. Falei tudo de BPC? Tá, outra coisa. Pode ter mais de um benefício na mesma casa. Se na mesma casa tiver mais de uma pessoa com deficiência, ou então tiver um idoso que receba BPC e outra pessoa com deficiência, sim, pode ter direito a 2 benefícios na mesma casa. O que normalmente acontece é que o INSS nega o segundo benefício. Você pega a negatória do INSS e solicita em juízo, isso é pacífico, porque está na lei. E, inclusive, o que uma pessoa recebe como BPC não pode ser considerada no cálculo da renda per capita, ok? Então, se tiver avó que recebe BPC, o valor que ela recebe de BPC, não de aposentadoria, ok? De aposentadoria entra normal na conta. Mas se outra pessoa recebe o BPC, o benefício de prestação continuada, que um monte de gente conhece como LOAS, o valor recebido em benefícios sociais, assim como Bolsa Família e tudo mais, não entra no cálculo da renda per capita, beleza? Tem mais alguma coisa de BPC que eu esqueci de falar? Eu acho que não. Meia entrada. Meia entrada é um direito que está garantido em lei. E eu acho bem legal a gente falar de meia entrada, porque em muitos lugares os direitos do autista achei que fosse pergunta, Letícia, desculpa. Então, quando a gente muitas vezes vai solicitar meia entrada em estabelecimentos públicos, privados, enfim, muita gente pede o cartão do BPC, achando que a meia entrada está condicionada ao recebimento do benefício de prestação continuada. É super importante a gente entender isso, no site também está tudo super explicadinho. A lei da meia entrada dá direito à meia entrada para estudantes, dá direito à meia entrada para jovens de baixa renda, para idosos e para pessoas com deficiência. O único que precisa ter baixa renda é o jovem de baixa renda. Todos os outros, a lei não diz que precisa ter baixa renda, nem que tem que ter o cartão. Nossa, Carla, mas ali fala a respeito do benefício de prestação continuada. Ok, tá dizendo ali. Só que os parágrafos para baixo, e ali no site a gente coloca inclusive os parágrafos e tudo, tá escrito que na falta, que o cartão de benefício de prestação continuada pode ser substituído por um laudo médico que ateste a deficiência. O que quer dizer isso? É que desde que você comprove a deficiência, tem direito à meia entrada, ok? Como que a deficiência pode ser comprovada? A gente já está com um novo modelo de RG no Brasil inteirinho, eu sei que ninguém está saindo, o Poupatempo está fechado, um monte de lugar que emite os RGs estão fechados. Mas, desde o dia 1/3, todo o Brasil já está com um novo modelo de RG, onde pode ser colocado a deficiência ali. Não aparece o nome da deficiência, aparece o CID e aparece, no caso do autismo, o símbolo do cérebro, porque é o símbolo oficial relacionado ao autismo. Alguns estados estão liberando a fitinha do autismo, mas isso é uma opção do estado. A regra nacional é ter o símbolo do deficiente físico, deficiente visual ou do intelectual que está relacionado ali ao autismo, ok? Boa, Letícia, ainda bem que a Letícia lembrou. Gente, não existe, eu vou chegar pertinho de vocês para falar, não existe nenhum site para cadastro de benefício, de auxílio, de nada. Não entrem nesses links que estão passando em Instagram, que estão passando no WhatsApp, que estão passando no Facebook, faça pré-cadastro para o auxílio emergencial. Isso não é do governo. Prestem atenção numa coisa, o governo só vai mandar você colocar algum cadastro, alguma informação em sites que sejam .gov.br. Qualquer outro site não é do governo. Não forneça os dados de vocês, porque a gente não sabe o que essas pessoas podem estar fazendo. Inclusive, o site que estava sendo super divulgado, e a gente fez várias artes, inclusive a Letícia compartilhou com vocês também, que isso era fake e tudo, foi um site aberto lá nos Estados Unidos, eles usavam o logo do governo, foi aberto agora, semana passada eles criaram esse site, e eles armazenaram milhares e milhares de informações de pessoas achando que estavam fazendo pré-cadastro para o auxílio emergencial.
Fiquem de olho na televisão. Os grandes jornais passam a informação correta para vocês, tá bom? Assim que virar lei, assim que tiver qualquer informação, o Autismo Legal tá passando para vocês, a Letícia vai estar passando todo o passo a passo para vocês. Fiquem tranquilos, mas não se antecipem, porque vocês podem estar fornecendo informações super importantes e super confidenciais em quem não vai ter o menor cuidado com a informação de vocês. Tá bom? Então, muito, muito, muito cuidado. Assim que virar lei, a gente vai trazer para vocês. Fiquem tranquilos com relação a isso. Fila preferencial, a Tatiana falou com muita propriedade sobre isso. Quem nunca foi olhado torto numa fila preferencial, todas as pessoas com deficiência têm direito a estar na fila preferencial. É importante comprovar. A gente comprova através do RG, aquele que eu falei agora há pouco, ou você pode comprovar através de um atestado médico. Não precisa de laudo, a gente não precisa andar com aquele laudo gigante dentro da bolsa. Você pode pedir para o médico colocar, sabe aquele papel de receituário, onde ele coloca o remédio que tem que tomar? Ele coloca ali, atesta para os devidos fins que o Joãozinho da Silva é autista de acordo com a lei, CID F84, carimba, assina, entrega para você. Isso tem validade legal em todo o território nacional, para que seu filho possa usar a fila preferencial sem que ninguém o importune. Não bate boca na fila, não vale a pena, você estressa, você grita, você fica nervosa, seu filho entra em crise, vira um caos. Não entra nessa. Alguém te questionou, você pode virar e falar, olha, eu tô aqui porque meu filho tem autismo. Você não tá afim de dar satisfação para ninguém? Tudo bem, procura o responsável pela fila e avisa, olha, você pode avisar a pessoa que eu tô aqui no lugar, tô na fila preferencial porque é um direito do meu filho, ok? Ainda assim, se a fila preferencial for desrespeitada, vocês podem chamar a polícia. Isso é um direito federal, ok? Uma lei federal vale em todo o Brasil, todo o território nacional. Eu tenho tempo? Eu tenho mais quanto tempo, Letícia? Que eu me empolgo. A gente tem ainda, no site vocês têm tudo isso, alistamento militar obrigatório, ok? A pessoa com autismo precisa estar alistada, mesmo que ela seja dispensada, precisa ser feito o alistamento dos meninos. A gente precisa emitir o título de eleitor, é muito importante a gente, e assim que passar essa loucura aí, desses primeiros dias de abril, provavelmente até o final de abril, a gente publica a respeito da capacidade civil da pessoa com autismo e da pessoa com deficiência. É muito bacana isso, a gente precisa entender o que é essa capacidade civil. Eu vou falar do cartão do autista e aí eu volto para a capacidade civil. Muita gente tem perguntado, é verdade, eu tinha que ter anotado isso, esqueci, ainda bem que a Letícia está ali de olho em tudo. Muita gente tem perguntado do tal do cartão, da carteirinha do autista, aquele que foi criado com a lei Romeu Mion, certo? Tem um monte de gente falando, não, já estão emitindo, eu já tenho. Então, você pode ter algum cartão emitido pelo seu estado ou pela sua prefeitura, mas não é a carteirinha nacional de identificação. Ela ainda não tem nenhum modelo divulgado. Ok? Nós imaginávamos, eu imaginava que eles fariam o lançamento oficial dessa carteira nacional de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, é grande o nome, né? Agora em abril, mas por conta de toda essa revolução que o mundo inteiro tá sofrendo, então já a gente não vai ter, né? Não faria o menor sentido o governo lançar agora essa carteira, sendo que ninguém pode sair de casa. Mas ela vai ser mais ou menos nos moldes do RG, junto com o CPF, mas ela vai ter informações que não tem nem no RG nem no CPF, vai ter endereço da pessoa, vai ter e-mail, vai ter telefone. Essa carteirinha vai ser renovada a cada 5 anos, é uma carteirinha totalmente gratuita, então seria muito legal se fosse lançada hoje. Eu também apostava nisso, a Letícia está falando aqui que o lançamento seria hoje, eu também apostava que seria hoje, mas agora por conta da pandemia a gente não deve ter. Eu imagino que eles devam lançar isso talvez em junho, no dia 18 de junho, que é dia do orgulho autista, talvez, tá? Mas não existe ninguém ainda que esteja com essa carteirinha. Oficialmente o governo nem divulgou qual vai ser exatamente o modelo. A gente tem as informações que vão estar nessa carteirinha porque está na lei, mas o modelo, a cara, como vai ser, não, a gente não tem nenhuma informação disso. Assim que o governo divulgar, a gente traz para vocês, Crianças Especiais traz Autismo Legal, e um monte de gente que está aí para informar, a gente traz todas as informações para vocês também, ok? Com relação à capacidade civil, eu só queria falar um pouquinho de uma coisa que é muito legal a gente entender. A grande diferença de antes e depois. Depois da Lei Brasileira de Inclusão, em 2015,
Mudou muita coisa na forma legal da gente ver a pessoa com deficiência, inclusive a pessoa com autismo. Antes de 2015, o resumo do resumo era esse. A pessoa com deficiência era incapaz para tudo, até que se provasse que ela era capaz. Depois de 2015, é o contrário. A pessoa com deficiência é capaz de qualquer coisa, a não ser que se prove o contrário. Ainda assim, nem tudo pode ser tirado dela. Então ela pode decidir se casa, se ela tem filho, ela pode decidir uma série de coisas a respeito da vida dela, ela pode decidir em quem ela vai voltar e tudo mais, mesmo que ela esteja tomando a decisão errada. Né? Muitas vezes a gente fala assim, mas ele não sabe tomar a decisão certa. Ok, desde que ele saiba expressar a vontade dele, ele tem direito a fazer a vontade dele. Né? Às vezes a gente acha que tá sabendo da nossa vontade, faz um monte de besteira por aí. Então é mais ou menos isso. Ok? E eu queria só terminar com o imposto de renda. Ontem à noite divulgaram que o imposto de renda foi adiado para 30/6. Se você quiser informações a respeito de detalhes do imposto de renda para quem tem pessoa com deficiência ou pessoa com autismo em casa, no site a gente tem todos os detalhes. Existem algumas peculiaridades, como por exemplo, você selecionar que você tem uma pessoa com deficiência dentro de casa e a sua restituição vai para a fila preferencial da restituição, junto com outras restituições, restituição de idosos e tudo mais, isso é bem legal. Existe o lançamento de algumas despesas sem qualquer limite, escolas especiais têm abatimento integral, mas devem ser lançadas como despesas médicas. Ali a gente dá uma série de detalhes para vocês, acho que vale a pena vocês darem uma olhada ali. Posso falar da surpresa? Eu não contei pra ninguém, Letícia, eu só contei pra você. Eu tô guardando pra contar aqui no seu canal, no Crianças Especiais. E aí, posso contar? Bi, traz pra mim o celular, amor. Eu tô usando meu celular pra falar com vocês. Eu preciso de outro celular pra contar pra vocês uma informação de primeiríssima mão. Eu não coloquei nem no Autismo Legal. Alguém tem alguma pergunta? Manda, porque senão eu vou começar a falar de outra coisa aqui. Vocês sabem que eu começo a falar, eu não paro mais. Tá bom? Mandem perguntas que eu vou lendo aqui. Só tô esperando chegar o outro celular para mostrar para vocês. A gente, no dia 10 de março, a gente fez o lançamento do app, do aplicativo do Autismo Legal. E pra gente foi a realização de um sonho, porque o Autismo Legal cresceu muito, a gente começou a divulgar um monte de informações, a gente queria divulgar mais informações ainda para as pessoas, a gente queria ajudar um pouco mais do que o que a gente tem feito. A princípio a gente só falava a respeito de direitos, mas as pessoas têm perguntado muita coisa, assim como vocês perguntaram, e a gente percebeu que a gente podia passar um pouco mais de informações, e nós criamos então esse aplicativo. E hoje eu queria contar para vocês, nós criamos esse aplicativo como um aplicativo web. Por quê? Porque muita gente não consegue baixar o aplicativo porque o celular tá cheio, né? Não tem memória para baixar o aplicativo. Então a gente criou um aplicativo que é acessado através de um endereço, como se fosse uma página, só que ele é um aplicativo, que é o app.autismolegal.com.br. E ali a pessoa navega tranquilo, sem gastar a memória do seu celular. Mas muita gente começou a perguntar, mas eu não posso baixar? Eu não posso baixar? E aí eu conversei com os meninos e falei com eles, não dá pra gente transformar isso num aplicativo? As pessoas querem baixar isso no celular para ter ali na mão sempre. E essa semana a gente recebeu a resposta do Google, que já disponibilizou o app para os Androids. A Apple ainda não liberou, mas deve estar para liberar nos próximos dias, porque a documentação está toda em ordem. Achei que era o marido chegando com o celular. E já está disponível para baixar. Você baixa gratuitamente, você tem uma série de informações ali. Assim que chegar o celular, José, celular. Assim que chegar o celular, eu mostro para vocês a cara do app, que é super bonitinho. Mas eu vou dizer um pouquinho do que tem ali. A gente tem um campo, que é o campo de eventos, que está tudo paralisado, a gente não pode ter evento, mas é um campo onde todo e qualquer evento, em qualquer lugar do território do Brasil, pode ser divulgado gratuitamente ali, onde vem todas as informações. Então, a gente pode pesquisar os eventos próximos para a gente participar, para a gente assistir, enfim, para a gente ter acesso a essas coisas. Tem um negócio muito legal, deixa eu mostrar, acho que dá para vocês verem, eu vou chegar bem pertinho aqui, dá para ver, não dá? Vou tentar fugir da luz aqui. Aqui tem o app, você baixa, clicar,
Nossa, eu tô me sentindo repórter de televisão. Elas colocam a mão para um lado, a imagem tá no outro, mas olha que bonitinho. Esse aqui é o nosso app. Aí aqui a gente faz o cadastro, quem não tem cadastro, faz o cadastro ali onde você coloca os dados do responsável, enfim. Você tá batendo no meu braço. Ô, José! Bi! Ele não deixa salvo a senha aqui. Ai, que bonito. Meu celular tá com vocês, meu celular tá salvo. Bi! Você não deixa salvo aqui o usuário e senha? Não. Então conecta pra mim, como que eu vou mostrar pra eles? Claro, sei que você sabia. Não, o seu usuário é seu. Bom, então, você acessa o aplicativo e você tem ali uma série de informações. Uma que eu adoro é um roteiro para pais. Tá, esse aqui é o aplicativo. Essa é a página inicial do app, onde você tem, ele já abre direto no próximo evento, é um evento para setembro, mas como todos os eventos que estavam cadastrados a gente tirou, esse ainda não foi tirado porque ele está mais para frente. Aqui embaixo, vendo? É onde você tem os eventos. Os eventos estão todos registrados aqui, como eu falei antes, os eventos foram todos cancelados, né? Então essa aba foi totalmente prejudicada dias depois do lançamento do app. A gente tem aqui todas as publicações a respeito dos direitos. E o que a gente tentou fazer, na verdade, foi juntar para vocês as melhores publicações a respeito do autismo. E toda semana a gente está incluindo publicações novas. Então aqui tem publicação da Maíra Gaiato, tem publicação do Instituto Farol, tem publicação da Neurosaber, tem publicação de revista, da revista Crescer, tem publicação da Super Interessante, tem publicação da Academia do Autismo. Boas e grandes publicações que nós super recomendamos estão aqui. Então você pode ter acesso a essas publicações sem precisar ficar pesquisando no Google. É bem legal porque fica tudo bem adiantado aqui para você e você pode fazer a pesquisa, por exemplo, por palavras-chave. Assim como você pesquisa no Google, você pode pesquisar aqui, é como se fosse um Google de autismo para vocês. Olha que legal esse aqui eu amo. Esse aqui é o Guia do Responsável. É um passo a passo para os pais, falando tudo e mais um pouco a respeito do autismo. Esse Guia dos Pais, que na verdade é como se fosse um livro em formato digital, totalmente de graça, que a Fátima Dequan, que falou com vocês logo de manhãzinha, que é um espetáculo na área do autismo, e a doutora Débora, que também conversou com vocês hoje, nós três escrevemos juntas esse Guia dos Pais. Olha que bacana, eu vou chegar bem pertinho. Então, no primeiro guia, a gente está falando a respeito dos primeiros passos e do diagnóstico. Eu clico aqui, tem uma série de informações. Eu vou lendo, aqui fala da fase de negação, depois da fase que muitas pessoas chamam como luto, sinais de desenvolvimento, papapá. Eu terminei de ler, eu marco aqui, como eu já li aqui, eu posso desmarcar, por exemplo. Mas vocês vão chegar aqui e vai estar assim branquinho, tá vendo? Depois que você leu tudo, você passa tal e coloca concluir. Quando você coloca concluir, aqui fica verdinho, sinal que você já leu esse. Aí você parte para o próximo. Características e informações iniciais. Aí a gente fala que, por exemplo, de superdotação, de deficiência intelectual, e você vai passando. Fala a respeito do autismo em meninas, a gente fala a respeito dos profissionais que fazem o diagnóstico, como que é feito o diagnóstico, o tempo que se demora para o diagnóstico. Você leu tudo isso, olha o tanto de coisa que tem. Aí você coloca concluído. Aqui vai mudar a corzinha, já fica verde, porque você já fez essa parte. E aí você vai lendo as seguintes. Tem coisas muito legais, a Simone está perguntando se tem coisa para professores. Tem inclusive artigos muito legais da revista Crescer, com Info Escola. Tem uma outra revista muito importante, Educação. Eu separei, inclusive fui eu que separei esses artigos. Tem uns artigos muito legais falando a respeito de educação, inclusive de profissionais, desses que eu falei agora. Tem muitos falando a respeito de adaptação curricular, falando a respeito de uma série de detalhes para professores. Tudo isso de graça ali. Agora, vou mostrar para vocês uma coisa que é exclusiva. Não tem, pelo menos que a gente saiba, não tem em lugar nenhum. Aquele Guia dos Pais também não tem, né? Porque nós que escrevemos, então é só nosso. Mas olha que legal esse aqui.
a gente tem alguns testes, os testes mais usados pelos profissionais para fazer a triagem, avaliação, acompanhamento das pessoas com autismo. Óbvio que esses testes não são diagnósticos, eles não fecham diagnóstico, e aqui a gente deixa bem claro que eles são auxiliares para isso. Mas muitas vezes, quando a gente preenche esses testes podem ser preenchidos por vocês e tem a explicação de cada pergunta, tem ali do lado o que significa aquela pergunta. A gente normalmente dá exemplo do que foi perguntado. No final, ele dá uma pontuação, que é uma pontuação oficial, utilizada por vários profissionais, que dá alguns indícios, mostra algumas áreas do desenvolvimento que seu filho está atrás no desenvolvimento, ou que precisa ser mais trabalhado. É muito, 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 muito legal. Vocês podem preencher isso aqui e passar para o profissional que cuida do seu filho, para que ele possa ver também. Alguns testes são mais compridos, outros são curtinhos. É o MChat que é o curtinho, né? O MChat é para criança pequena. O MChat é um teste super conhecido, é um teste de triagem, na verdade, e ele normalmente é utilizado para crianças de até 2 anos. Eu vou abrir ele aqui só para vocês verem como é simples pra caramba de preencher. Então aqui tem a pergunta, por exemplo, ele gosta de brincar no colo fazendo cavalinho. Eu não entendi direito o que é isso. Eu aperto aqui a explicação. Gosta de fazer cavalinho, serra-serra ou qualquer brincadeira no colo que tenha movimentos? Sim ou não? Não, por exemplo. Esse aqui eu já preenchi, eu coloquei aqui sim. Aí eu coloco continuar, ele passa para a próxima pergunta. E assim eu vou respondendo todas. Quando eu chegar, por exemplo, deixa eu passar para frente aqui para vocês não ficarem muito tempo. Uma outra pergunta. Ele aponta com o indicador para mostrar interesse em alguma coisa? Como assim, Carla? Aí você aperta aqui no i, aparece a explicação. Ele aponta quando quer mostrar alguma coisa com o indicador exatamente na direção que ele quer mostrar? Aqui não é para pedir, mas para mostrar alguma coisa que ele tenha achado interessante. Tipo, olha que legal. A criança faz isso? Sim? Não? E aí a gente vai respondendo. Quando chega no final, ele traz aqui, a gente respondeu, eu só vou passar para frente para mostrar para vocês o final. No final, esse teste obviamente não foi inventado por nós, é um teste usado muito, tudo, enfim. Aqui está o resultado. Resultado processado com sucesso. A interpretação. Há alguma chance do desenvolvimento do TEA e uma consulta com um especialista pode aprofundar essa análise. E aqui a gente deixa claro que isso não é diagnóstico e tudo mais. Então, esses testes são bem bacanas, porque eles podem auxiliar nós, pais, a terem uma noção do desenvolvimento dos nossos filhos, ou para aquelas pessoas que ainda estão atrás do diagnóstico, que estão com a pulguinha atrás da orelha. Esses testes podem ser preenchidos se eles estão numa linguagem, com a linguagem oficial e com a explicação muito simples para que toda e qualquer pessoa possa responder. Existem outros testes que são bem bacanas, que estão aqui também. Eu fechei, peraí. Ele tem o ICA, ele tem o tem o CARTS, né? Peraí, eu vou abrir para vocês aqui, eu já mostro. Ele tem o ATEC. Todos esses estão disponíveis gratuitamente para vocês. Você pode baixar pelo Google Store, App Store que chama, né, Bi? Aquele que baixa as coisas do Android? Google Store, Play Store, eu sempre erro o nome. Você pode baixar pelo Play Store. Se você tem celular da Apple, ainda não está liberado. A gente deve ter a liberação da Apple nos próximos dias, mas você pode abrir e ter acesso ao app completo através do endereço app.autismolegal.com.br. Se você não tem notebook, manda uma mensagem, um messenger ou um direct, ou manda um e-mail só com a informação. Eu quero, que a gente manda o link para vocês. Já foram mais de 40 mil e-books baixados gratuitamente também. Todas essas informações a gente passa para vocês, para que vocês tenham mais acesso aos direitos que a lei concede aos seus filhos.
As nossas leis aqui no Brasil são leis muito avançadas, elas estão comparadas à melhor legislação que existe no mundo. A gente sabe que tem um caminho imenso ainda para a gente percorrer. Tem muita coisa ligada a políticas públicas e isso vai acontecendo de pouco em pouco, né? Não é de uma hora para outra que a gente vai ter acesso a tudo que a gente precisa, mesmo porque outras tantas deficiências estão lutando há muito mais tempo e ainda não conseguiram tudo que precisam. Mas de pouquinho em pouquinho nós estamos caminhando. De pouquinho em pouquinho as pessoas com autismo estão conquistando espaço, estão conquistando direitos. Nunca se falou tanto a respeito de autismo. Aquela impressão de que criança com autismo é aquela no canto da sala que fica se chacoalhando, já foi deixada um pouco de lado. Muitas pessoas conhecem autistas e conhecem o autismo de uma forma diferente. Por quê? Porque eu e você temos passado para frente essa informação. Então, é com muito carinho que a gente passa para vocês essa informação que eu não passei nem nos nossos canais, que já está disponível para baixar, quem quiser pode baixar. Quem tiver qualquer dúvida e que não dê tempo de colocar aqui na live, pode mandar para o nosso e-mail, contato@autismolegal.com.br, mandar para o Messenger do Autismo Legal, tá bom? Não mandem para o meu, porque o meu eu não acesso, eu não mexo no meu pessoal, eu só mexo no Autismo Legal, então vocês podem estar mandando isso, qualquer dúvida que vocês tiverem, enfim, para lá. Os direitos, os formulários, o passo a passo, as leis, tudo isso vocês têm acesso por lá e vocês podem baixar gratuitamente, passa para frente, não só para as pessoas com autismo, mas qualquer pessoa com deficiência, os direitos são basicamente os mesmos. Pra gente terminar então, eu vou dar um spoiler para vocês, ok? Daqui a pouquinho eu publico nas nossas redes, mas eu vou dar o spoiler aqui para vocês. A ANS liberou no dia 31, não, no dia 1, uma nota técnica, a nota técnica 06 da ANS, onde ela fala a respeito da terapia de forma remota. Na verdade, muitos convênios já estavam dizendo que eles não iam fornecer o atendimento remoto ou que eles não iam reembolsar porque isso não fazia parte do contrato. Só que muitos profissionais começaram a entrar em contato com os seus conselhos de classe. Então, conselho de psicologia, conselho de fonoaudiologia, conselho de terapia ocupacional, e todos os conselhos reconheceram que, por conta dessa pandemia que está acontecendo no mundo, é mais do que necessário a terapia de forma remota. E que isso não é um novo procedimento, porque os convênios estavam dizendo que isso não estava coberto porque não fazia parte do rol da ANS. Mas o atendimento remoto, atendimento online, ele não é uma nova modalidade. É o mesmo tipo de atendimento de uma forma diferenciada. Então tá claríssimo ali que os convênios sim devem reembolsar ou fornecer atendimento remoto. Se você não trabalha com reembolso no seu convênio, se você só trabalha com atendimento, entre em contato com o convênio porque você precisa do atendimento remoto. A gente tem no site os prazos de atendimento. Agora, por conta da pandemia, esses prazos foram duplicados, por questões óbvias, né? Tá todo mundo também se adaptando e tudo mais, mas o que importa é que os convênios não podem negar o atendimento ou a cobertura de atendimentos remotos, ok? Isso está bem claro pela própria ANS. De qualquer forma, se por acaso o seu convênio estiver negando, você pode entrar com o processo, pode procurar a Defensoria Pública, pode contratar um advogado particular ou procurar a Faculdade de Direitos. Quase todas as faculdades de direito fazem atendimento gratuito à população. Detalhe, as defensorias públicas continuam trabalhando, eles não estão fazendo atendimento presencial, mas eles estão fazendo atendimento remoto, ok? Eles fazem atendimento pelo 0800, aqui em São Paulo a Defensoria Pública está atendendo via WhatsApp e via 0800. Só jogar no Google não, aqui no Facebook, ali no Instagram também, a rede social, a Defensoria Pública de São Paulo, que eles já colocaram a publicação, eu compartilhei, mas hoje tem 500 mil publicações compartilhadas, vocês vão ficar um tempão lá tentando encontrar. Mas vocês podem encontrar o Facebook e o Instagram da Defensoria Pública, no caso a nossa de São Paulo, mas se você estiver em outro estado, você pode procurar também. As defensorias públicas estão trabalhando com atendimento de urgência, obviamente, mas de forma remota. Atendimento de saúde é urgência, então vocês podem ter acesso a isso de forma remota, através de telefone, através do WhatsApp com a Defensoria Pública, ok? Auxílio emergencial. Não temos nada. A gente já sabe que o presidente sancionou, mas ainda não foi publicado. Só vira lei, só começa a valer quando é publicado.
ok? Assim que for publicado, só dá um tempinho pra gente fazer uma leitura bem caprichada para vocês e a gente traz todas as informações. Respondido tudo, ninguém tem mais nenhuma dúvida, estamos dispensados. Letícia, esqueci alguma coisa? Acho que não, né? Gente, foi um prazer estar com vocês. Eu sei que vocês tiveram uma mega maratona durante todo esse dia. Foi muito bom estar aqui, dividir esse espaço nesse canal tão especial, né? Crianças Especiais, canal especial, gostaram do trocadilho? Mas nesse canal tão especial de informações, a Letícia tem esse canal com tanto amor, com tanto carinho, depois desse tempo que a gente tem se falado muito, da amizade que a gente acabou fazendo, tudo, é como um filho para ela, e ela cuida direitinho desses 3 milhões de filhos. Eu brinco com ela que o apelido dela não é Letícia, eu não chamo ela de Letícia, eu chamo ela de 3 milhões. Ela cuida com muito carinho dessas pessoas, de todos, não dessas pessoas, mas de todos vocês que participam aqui. Ela é uma pessoa que se importa de verdade. Eu fico muito feliz de estar participando desse momento tão especial com vocês. Fiquem com Deus, aproveitem o restinho do Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Nunca se envergonhem dos seus filhos. Não precisa esconder o filho, não precisa disfarçar, é o jeitinho dele, né? Levantem a cabeça, estufem o peito, sim, meu filho tem autismo e tá tudo bem. É uma configuração diferente. É muito bom estar aqui com vocês e dividir esse espaço. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, vocês já sabem como encontrar a gente, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.